Quando essa história aconteceu, eu tinha 15 anos. Era uma menina loira, recém-chegada ao ensino médio, e tinha um amigo chamado Geno, com quem eu era extremamente próxima. Ele era mais um irmão do que um amigo para mim. Geno, que estava no 3º ano e era jogador do time principal de futebol americano da escola, tinha uma boa forma física e podia ser bem intimidador quando necessário. Era uma quinta-feira e Geno me convidou para jantar e ver um filme depois da escola. Eu aceitei e combinamos de nos encontrar no cinema por volta das 6h30 para podermos comer algo antes do filme, que começaria às 8 da noite. Ele, que naquela época já dirigia, tinha alguns compromissos após a aula, então pedi que minha mãe me deixasse no cinema. Avançando para as 6h30 da tarde, minha mãe me deixou no cinema e foi embora. Geno ainda não tinha chegado, e eu recebi uma mensagem dele avisando que ia se atrasar um pouco e chegaria por volta das 18h50. Sem saber ainda onde iríamos jantar, sentei-me num banco para esperá-lo. Naquele momento, um novo restaurante de hambúrgueres tinha acabado de abrir bem ao lado do cinema. Pouco depois de começar a esperar, enquanto mexia no meu celular, fui abordada por um homem que devia ter cerca de 1,80 m de altura, branco, com cabelos castanhos, aparentando estar na casa dos 30 anos, com um estilo bem empresarial. Ele perguntou se eu estava perdida. Surpresa com a abordagem, respondi que não, que estava à espera de um amigo para assistir a um filme. Ele então começou a puxar conversa. Apesar de já estar um pouco desconfortável, continuei a conversa, pois ainda era claro, por volta das 6h40 da tarde, e era verão. Em seguida, ele me disse ser o gerente do novo estabelecimento de hambúrgueres e perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. Achei estranho ele oferecer um emprego assim, do nada, mas recusei educadamente, dizendo que já trabalhava. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que poderia me entrevistar naquele momento e talvez oferecer um salário maior. Curiosa, perguntei onde seria a entrevista, esperando que ele dissesse dentro do restaurante. Ele respondeu que estava muito cheio lá dentro e sugeriu que fôssemos para os fundos. Eu podia parecer uma garota de 15 anos ingênua, mas não era burra. Agradeci novamente pela oferta, mas recusei, esperando que ele fosse embora. Ele não foi. Em vez disso, começou a dizer que estava na cidade com amigos e que ficaria numa cidade mais interessante do estado. Propôs que eu fosse com ele para uma festa aquela noite e ficasse por lá o fim de semana. Já ciente de que ele não tinha boas intenções, contei que tinha 15 anos e não podia sair para festas, pois minha mãe não permitiria. Ele continuou insistindo, sugerindo que eu dissesse à minha mãe que ficaria na casa de uma amiga e me convidou insistentemente para ir até o estacionamento onde seus amigos estavam, para me apresentar a eles. Neste ponto, levantei-me, buscando uma forma de sair daquela situação, enquanto me perguntava se alguém ao redor percebia o comportamento inapropriado daquele homem de 30 e poucos anos com uma menina de 15 anos. Ninguém parecia notar. O homem estava ficando visivelmente irritado, quase exigindo que eu o acompanhasse para encontrar seus amigos. Querendo me afastar, eu disse que meu amigo havia chegado e comecei a me afastar, momento em que ele me segurou pelo pulso. Sério, ele me agarrou em público como se fosse a coisa mais normal do mundo, insistindo que eu fosse conhecer seus amigos. Foi quando, por sorte, meu amigo Geno apareceu. Geno perguntou o que estava acontecendo e o homem soltou meu pulso, perguntando de maneira grosseira quem ele era. Assustada, disse que era meu namorado, esperando que Geno percebesse que algo estava errado. O homem me olhou com raiva e disse que eu tinha mencionado estar esperando por um amigo, não um namorado. Nesse momento,
Geno adotou uma postura protetora, confrontando o homem sobre o que ele queria e mandando-o ir embora. O homem saiu rapidamente em direção aos fundos do restaurante, visivelmente irritado. Geno queria ir atrás dele, mas eu estava muito abalada e só queria assistir ao nosso filme. Nunca mais vi aquele homem, mas até hoje penso sobre o que ele realmente queria. Se eu tivesse sido ingênua o suficiente para acompanhá-lo, será que ele teria me sequestrado? Não tenho como saber, mas sou extremamente grata por não ter sido tola a ponto de descobrir.